Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje é dia da gente bater um papo, trocar uma ideia sobre o Contos das Terras Ermas, suplemento para Um Anel RPG. Quem está ligado no movimento deve lembrar, eu já fiz aqui no canal uma série destrinchando o livro básico do Um Anel RPG. E recentemente a gente fez um unboxing, deu uma folheada, deu uma conferida justamente no Conto das Terras Ermas. Se você está a fim de conferir tudo que a gente comentou nesses vídeos, se liga aqui na nossa playlist exclusiva que concentra todo o nosso material a respeito do Um Anel RPG, beleza? Hoje chegou o momento então da gente conferir com mais detalhes qual é o conteúdo aqui do Um Anel RPG, mais ou menos do que trata o livro, o que vocês vão encontrar aqui, né? Então eu fiz o seguinte, primeiro a gente vai fazer umas informações básicas e depois a gente vai comentar um pouquinho sobre cada um dos capítulos do livro, beleza? Então olha só, primeiro, o livro ele é uma publicação da Devir, né, que é a casa do Um Anel RPG aqui no Brasil. O jogo originalmente é da Free League. Quem acompanha aqui o canal sabe que até agora, né, pra mim pelo menos, a Free League tem 100% de aproveitamento. Todos os livros que eu li deles eu gostei, então o Anel tá nesse bolo também. O livro em si, ele tem aí aproximadamente 112 páginas, capa dura, tem algumas ilustrações coloridas, a maioria preto e branco, mas naquele tom meio vermelho, né, e alguns meio marrons também. Eu vou mostrar para vocês, mas eu gosto das ilustrações. Algumas pessoas comentaram no vídeo do unboxing que acharam as ilustrações meio sombrias e tal. Eu acho que elas estão mais ou menos no mesmo nível, vamos dizer assim, das que tem no livro básico, né? E a gente não pode esquecer que, só rapidinho aqui, né, o Um Anel RPG, de uma maneira geral, ele é situado cronologicamente, né, depois dos eventos do Hobbit e antes dos eventos, né, da saga principal, lá do Senhor dos Anéis. Então é um período meio sombrio, justamente, em que as coisas são mais difíceis e tal, porque o grande mal do Sauron está se construindo até ele chegar no momento que a gente vai acompanhar a partir da saga do Senhor dos Anéis. Então, mesmo que alguns achem sombrias as ilustrações, que não é o meu caso, eu acho que elas combinam com esse clima, beleza? Então vamos lá, pessoal, para a gente começar a dar uma olhada no livro, propriamente dito, ele vai ser dividido em 7 capítulos, tá? A gente tem um capítulo ali menorzinho introdutório, tá? E outros 6 capítulos, sendo que cada um desses capítulos representa uma aventura. Então no livro, na verdade, a gente vai ter 6 aventuras prontas que, como vocês já podem imaginar, vão formar uma campanha, tá? Ao longo dessas 6 aventuras. Mas a gente vai detalhar isso um pouquinho melhor conforme a gente for avançando. Começando aqui pelo capítulo introdutório, o que vocês vão encontrar aqui? Primeiro, a gente vai ter aqui um tópico que eu achei bastante útil, que é a questão da visão geral. Aqui ele vai comentar um pouquinho, né, sobre cada uma das aventuras e vai dizer também como você pode jogá-las. Então, por exemplo, se você quiser jogar as 6 aventuras como um one shot cada uma, você pode. Se você quiser jogar as aventuras e colocar outras aventuras pelo meio, dá para fazer. Você precisa jogar as aventuras na ordem que elas estão apresentadas no livro. Então aqui ele vai discutir tudo isso, né? Então assim, de uma maneira geral, a maioria das aventuras, vamos dizer que metade delas, as 3 primeiras, você pode jogar como one-shots independentes, você pode até jogar em ordens aleatórias, em ordens diferentes do que está apresentado aqui no livro. Mas conforme as aventuras vão avançando, o plot principal, né, o pano de fundo da campanha vai ficando mais claro. Então assim, as últimas aventuras, estou mais ou menos aqui, né, marcando da 4ª aventura em diante, o ideal é que você jogue elas em sequência. Você pode colocar mini campanhas ou outras histórias aí entre uma e outra. Até tem bastante espaço para isso. Eu vou comentar quando a gente estiver falando das aventuras em si. Mas essas últimas, né, fica melhor para a questão de entendimento que você jogue elas meio que na sequência, beleza? Além disso, além dessas informações sobre como conduzir a campanha, né, vamos chamar assim, a gente tem aqui um tópico falando também sobre as Terras Ermas, né, de Eriador, que é a grande região onde essas histórias todas vão se ambientar, e elas vão acontecer em pontos bem distantes assim, né, das Terras Ermas, então você vai ter a oportunidade de levar o seu grupo de jogadores para locais bem interessantes, e eu acho que até pouco comuns da gente ver, né, que não foram abordados nos livros e tal. E tem também aqui um tópico falando sobre a questão da Colina do Medo. A Colina do Medo é justamente o pano de fundo, né, da aventura. O objetivo final, o local final a ser explorado, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, como eu disse, conforme as aventuras vão avançando, isso vai ficando cada vez mais claro para os jogadores. Mas, óbvio, tem um grande clima ali de mistério e tal, uma coisa meio por baixo dos panos e tal, até eles descobrirem de fato para onde eles têm que ir ou mais ou menos o que eles têm que fazer. Basicamente é isso. E tem também, isso aqui eu achei interessante, esse tópico aqui chamado Uma Linhagem Heróica. Isso aqui é um plot opcional que você pode usar, né, na sua aventura se você achar interessante. O livro ele até desce no nível de detalhes, se você não quiser usar isso,
que aventuras você tem que prestar atenção, que partes da aventura você não vai usar. Por quê? Essa questão da linhagem heróica, basicamente, um dos personagens vai descobrir ao longo da aventura que ele tem ligações com um personagem, não vou dizer importante na saga, porque não é um personagem dos livros, vamos dizer assim, né? Não é um personagem de destaque, mas ele tem ligação com um herói do passado. E isso, obviamente, vai ter uma certa influência ali na aventura. Vão ter coisas que vão aparecer por conta disso, vão ter situações que ele vai vivenciar por conta dessa linhagem heróica. Então você precisa decidir logo se você está afim de usar isso ou não. E ele vai te dizendo também, né? Ele dá exemplos, olha, de antepassados, se você quiser utilizar aqui, né? O que você pode criar. Vai dizer quais são os tipos de herói mais propícios para isso, né? Então, são humanos, são os anões, são os elfos, até os halflings ele coloca aqui alguma coisa e tal, mas não é muito usual, vamos dizer assim, para os halflings, né? Mas ele dá aqui um apanhado geral para você fazer essa decisão logo de início, porque isso vai impactar na condução de algumas das aventuras, beleza? Então, assim, depois que ele dá essa geral, né, dando essa visão mais ampla do que você vai encontrar, aí a gente começa a ver história por história, capítulo por capítulo. Avançando aqui no livro, a gente vai para o primeiro capítulo, né, para a primeira aventura, chamada Um Buraco de Troll como Nenhum Outro. Então aqui, a nossa jornada, né, pelas Terras Ermas começa. A gente vai ter uma estrutura padrão para apresentar as aventuras, né? Então só para vocês entenderem como é que o livro está organizado, nessas primeiras páginas, geralmente ele vai dar alguma informação geral sobre a aventura, tá? Aqui algum contexto. Aqui, por exemplo, ele te dá formas alternativas dos personagens tomarem conhecimento da trama principal da aventura. E aí ele começa a dividir as cenas, né? As cenas propostas para você conduzir a aventura. Aqui, claro, em cada capítulo eu vou falar um pouquinho, né, sobre a trama, mas eu vou tentar não dar muitos spoilers e, obviamente, não vou dar resolução da aventura, nem tudo que vai acontecer. Só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, dos temas de cada uma das aventuras. Então, nessa aqui do Buraco do Troll, como vocês podem já supor pelo próprio título, né, qual é a trama principal aqui? Tem um pequeno grupo de trolls ardilosos que está criando armadilhas para atrair viajantes para eles poderem se alimentar, né? Enfim. Então, os heróis, eles são, obviamente, possíveis vítimas, né, dessa armadilha, ou eles podem ser chamados para investigar, descobrir o que está acontecendo, alguma coisa assim. Vai depender muito também de como você escolhe começar a aventura. Mas, de uma maneira geral, você vai ter aqui, olha, ao longo, né, dos capítulos, olha, a primeira parte aqui, sobre a placa do pônei saltitante. Então, em tese, você pode começar essa aventura em Bree, justamente no pônei saltitante, ou escolher algum dos começos alternativos que eu mostrei aqui. A partir daí, os heróis vão receber, né, o gancho para a aventura e tal. E uma coisa que normalmente acontece também em todas essas aventuras, elas envolvem uma jornada. Vocês se deslocarem de algum lugar até o ponto principal da aventura, ou, conforme elas vão ficando mais complexas, até um ponto intermediário e daí para o ponto central da aventura. E por que eu digo isso? Quem já leu, né, quem conhece, lembra das regras básicas, né, do Um Anel RPG, sabe que a gente tem regras específicas lá para a jornada, como conduzir uma jornada, né? Isso também é algo que está muito misturado ali com as histórias do Senhor dos Anéis, de uma maneira geral, né, os contos de Tolkien, que muitos deles envolvem grandes jornadas e tudo mais. Então, todas as aventuras aqui, de uma forma ou de outra, vão envolver alguma jornada. Então, ele vai, geralmente, ter um tópico falando sobre isso. Como é que você vai conduzir essa jornada, dando algumas informações adicionais, o que pode acontecer durante essa jornada, além dos eventos básicos, né, de meio ambiente, vamos chamar assim, que estão lá no livro básico. Uma coisa que eu achei legal também, toda vez que ele cita alguma regra, alguma coisa que tem no livro básico, ele já te diz lá qual é a página, olha, isso aqui está de acordo com a regra tal, da página tal do livro básico, então facilita na hora de consultar, né? E aqui, olha, por exemplo, vão ter as coisas, os eventos específicos da aventura, né? Então tudo isso ele vai mostrando aqui. De uma maneira geral, essas primeiras aventuras, elas são mais curtas, né? Elas são meio que introdutórias. Como eu disse, os personagens vão descobrindo aos poucos, né, o que vai acontecendo, mas normalmente a estrutura é essa. Você vai ter as informações gerais, o gancho para aquela aventura específica, alguma coisa da jornada, né, para você chegar até lá, e você vai ter o ponto principal, o marco, né, da aventura, que aqui no caso dessa primeira aqui, olha, é o Vale Oculto. E aí todos os locais de interesse, né, vão ter aqui um mapinha, né, com os pontos, né, de coisas interessantes, que do lado vão estar descritos aqui, tudo que vai acontecer e tal. Obviamente, os inimigos, né, os perigos que eles vão enfrentar e tudo, já tem aqui, né, pelo menos os principais. Alguns ele vai fazer referência para o livro base, né, mas aqueles inimigos mais específicos ele já vai trazer a ficha aqui com o histórico, com todas as estatísticas, para facilitar a sua vida na hora de conduzir a aventura. E no final você vai ter o desfecho e o retorno para casa, ou o retorno para o ponto de origem, alguma coisa assim. Essa primeira aventura, acho que é a mais curtinha mesmo, mas ela é bem legal, eu achei interessante, e ela já vai apresentando ali pistas, né, pro
plot principal. Então, basicamente, essa é a maneira do livro de organizar as coisas, tá? E sempre no final de cada aventura, ele vai apresentar ali possíveis desfechos, possíveis pontas soltas para você utilizar, até em histórias futuras ele vai fazendo logo essa referência. Olha, preste atenção nisso, porque lá na frente vai ser importante. Se aconteceu isso nessa história, lá na próxima vai ter isso, isso e aquilo. Então, assim, ele vai descrevendo e sendo muito didático, na minha opinião, te ajudando em como conduzir cada uma das aventuras. A segunda aventura vai se chamar Brincando em Barcos. Tá? Aqui, agora que a gente já sabe mais ou menos como é que as coisas estão organizadas, eu vou falar só mais um pouquinho, basicamente, do que trata a aventura para a gente poder seguir adiante. Então aqui, nessa aventura, eles vão começar já em Londe-da-Er, que é a foz do Rio Cinzento, e aí, é aquilo que eu falei, se você quiser, entre uma aventura e outra, você pode colocar outras mini campanhas ou até uma grande jornada, porque se eles estavam em Bree, e agora eles vão começar em Londe-da-Er, que é lá na ponta do mapa, como é que eles chegaram lá? Você pode, se quiser de fato fazer uma mega campanha, você pode fazer essa jornada deles até lá, você pode jogar essa jornada, né? Mas assim, o livro ele já te dá algumas possibilidades, vocês podem ter ido lá escoltar algum NPC que vocês conheceram na aventura anterior, ele te dá algumas possibilidades para você já começar lá, se quiser. Mas se quiser também fazer toda a jornada, fica à vontade. Então vocês chegam lá nesse local e um marinheiro lá tem visões envolvendo o grupo de personagens. E isso leva vocês a uma viagem marítima, né? A uma viagem lá em direção a uma antiga ilha, uma ilha supostamente perdida, escondida e tal, através dessas visões desse marinheiro. Esse é o plot principal da história. Então, como eu falei também, ele vai descrevendo aqui tudo, tá? Como vocês vão chegar nisso, né? Eu estou pegando aqui os detalhes principais, mas o livro ele vai sendo mais específico nas coisas, né? Como eu disse, tudo sempre envolve uma viagem, só que aqui, por exemplo, ele te traz uma tabela de eventos de viagem navais, vamos dizer assim, já que vocês vão estar em um barco. Então ele complementa as informações, né? Como provavelmente o que você tem lá no livro básico não vai servir para uma viagem de navio, aqui ele te dá esse suporte. E de resto, segue naquela mesma toada. Olha, quando vocês conseguem chegar na ilha, tem um mapinha aqui, com todos os pontos principais e tal, né, tudo que vocês precisam saber, todos os NPCs, mesmo que vocês não vão diretamente confrontar, eles têm informações aqui interessantes. E claro, os inimigos, os principais pelo menos, estão sempre com as fichas aqui. Alguns eventos que podem ou não acontecer, ele diz, olha, se acontecer isso aqui, você usa o inimigo tal que está no livro básico. Então por isso que eu digo, ele é bem didático, ele é bem direto ao ponto, né? E como sempre, no final, você vai ter ali os desfechos possíveis, né, e tal, algumas informações e a jornada de volta para casa. Avançando aqui para a terceira aventura, a gente vai ter Reis dos Pequenos Reinos. Essa aqui, eu achei a ideia bem interessante, mas, sei lá, acho que algumas pessoas podem considerá-la meio estranha, né? Aqui, que vocês já podem ver, tem uma figura que lembra um mago ou alguma coisa assim, né? Pelo menos visualmente dá a entender isso. E a trama principal da aventura, ela vai mais ou menos nesse ponto, tá? Isso aqui não é um spoiler, porque isso está explicado, pelo menos para o narrador, logo desde o início, tá? O que é a trama principal? Tem alguém se passando pelo Gandalf, tá? Vocês estão de volta em Bree e alguém está se passando pelo Gandalf, está atraindo aventureiros para uma jornada heróica e tal, em busca de um grande tesouro, e algumas pessoas estão desaparecidas. Então existem algumas formas de vocês se envolverem nessa aventura. Uma delas, a mais direta, é vocês irem atrás de alguém que está desaparecido em uma dessas aventuras. Quem conhece as regras, né, do Anel RPG sabe que os grupos geralmente têm um patrono. E um desses patronos pode ser o Gandalf. Então o livro trata disso também. Se por acaso o seu grupo tiver como patrono o Gandalf, vocês têm quase certeza que tem alguma coisa errada aí, que esse de fato não é o Gandalf, mas é mais um motivo para vocês investigarem. Então o livro ele vai meio que cercando as coisas e vai dando várias opções para envolver os jogadores na aventura. Como a gente já está aqui na terceira aventura, né, basicamente na metade do livro, a aventura já vai ficando maior. Então, normalmente você tinha ali 4 cenas, né, 4 grandes tópicos, sendo que o quarto já era o retorno, né? Nessa aqui, a parte 4 é justamente quando você chega no local principal da aventura, né, a torre em ruínas. De novo, vai seguir, né, aquele esqueminha ali e tal, com um mapinha bacana. Então é uma aventura já um pouco mais complexa, mas que vai seguir mais ou menos aquele mesmo padrão da outra. E eu estou omitindo esses detalhes aqui, mas tenham sempre em mente que cada aventura que vocês vão jogando, algum pedacinho a mais ali do quebra-cabeça vai sendo montado para a gente chegar no objetivo final da campanha, que é a tal da Colina do Medo. A quarta aventura do livro chama Não Atacar Sem Necessidade. Aqui é interessante mencionar o seguinte, a trama principal dessa aventura envolve o grupo escoltar um criminoso até a justiça. E a ideia é que vocês levem esse criminoso até uma cidade chamada Tarbad. Eu vou aproveitar esse detalhe aqui para mostrar no final do livro, olha, a gente tem um mapa, que é o mesmo mapa que tem no livro básico, mas aqui, olha, não sei se dá para ver, ele já tem uns numerozinhos indicando os pontos de referência das aventuras, tá? Então, por exemplo, Tarbad
tá bem aqui. Tá? Então, de novo, se vocês quiserem, isso pode envolver uma grande jornada que vocês vão jogar e tudo mais. E essa aventura, ela já é um pouquinho mais complexa. Ela vai ter umas pitadas ali, umas reviravoltas, umas intrigas, umas coisas meio para vocês, algumas escolhas que vocês vão ter que fazer, né? E aí, nesse caso, não tem muita escolha certa nem errada, mas para cada escolha que vocês fizerem vão ter algumas consequências ou algumas possíveis consequências, né? Então as aventuras elas vão ficando um pouquinho mais complexas, mas sem abandonar aquela coisa básica, né? De você ter ali o gancho, as informações básicas, o mapa, né, da localização central, né, do ponto principal ali da aventura, os desfechos e tal, elas só vão ficando um pouquinho mais trabalhadas e um pouquinho mais cheias de possibilidades. Olha, por exemplo, essa aqui já tem 7 partes, né, 7 cenas. As primeiras tem 4, a anterior tinha 5, agora a gente já está em 7. Elas vão ficando cada vez mais complexas. Isso é muito legal, porque os personagens já vão tendo outras opções mais diferenciadas ali de jogo. Na sequência, a gente chega na 5ª aventura, né, chamada Maravilha do Mundo do Norte. Aqui, essa aventura também eu achei bem bacana. As aventuras vão ganhando um ritmo, né, conforme a gente vai avançando, né, ao longo do livro. Mas essa aqui, ela dá um enfoque para a questão dos anões, né? Então, a gente vai lidar aqui com grupos de anões, tem um anão que foi banido, tem a questão de vocês entregarem uma mensagem para um anão exilado, aí ataques de orcs e tal, tem uma aventura mais movimentada nesse sentido, tanto da intriga, da desconfiança, do modo de vida dos anões, como em questões de combate, tal, ela já tem uma dimensão um pouco maior em relação a isso. O livro também, claro, ele vai te dando dicas, por exemplo, se tiver um anão no grupo, como é que você lida com isso? O que esse anão sabe a mais de informação por ser anão e tal. Então ele vai sempre te municiando, né, com o que você precisa e o que é importante de você prestar atenção quando você for conduzir. Como, por exemplo, a própria formação do seu grupo, né, que pode influenciar na quantidade de informação que vocês têm. E ó, aí já tem um monte de coisa aqui, tem uns NPCs orcs, vilões bem bacanas, assim, tem perseguições, tem... possivelmente pode haver um cerco durante a aventura. Ela é bem legal. Aqui também, olha, eu acho que na anterior também já teve isso, até esqueci de mencionar. Você vai ter também a questão do conselho, que também, para quem lembra das regras básicas, né, é aquele momento que você vai reunir ali com alguém importante para pedir alguma coisa. Então tem regras específicas para essa questão do conselho. Então, em algumas aventuras você vai ter aqui, e ele vai te dar tudo mastigado, né, de acordo com as regras do livro básico. Dependendo do tipo de pedido que você vai querer fazer, uma dificuldade tal, você precisa de mais sucessos e tudo mais, você ganha dados, perde dados, se você tiver feito coisas antes. Então, assim, ele vai, de fato, sendo bem didático com quem vai narrar, para você estar seguro para conduzir a aventura, né? Ele vai te dar alguns detalhes fundamentais para você prestar atenção e, claro, com base nisso, você já tem ali condições de avaliar outras coisas que os seus jogadores façam durante a aventura que podem influenciar, porque você já tem aquela linha mestra, vamos dizer assim, de orientações que o livro dá, né? Então, é bem bacana também essa aventura. Ó, de novo, a questão aqui dos vilões com as suas fichas, o local principal ali com a descrição de cada ponto de interesse. Então, estão de fato, aventuras bem bacanas, né? E como eu disse, ficando cada vez mais desafiadoras, mais complexas. A gente tem também, olha, só para dar um gostinho para vocês, em algumas histórias, alguns itens, né? Alguns itens especiais, alguns itens mágicos, né? Assim, itens diferenciados aqui no mundo do Senhor dos Anéis. Então, acho que tem um pouquinho de tudo que a gente viu lá no livro básico e um pouquinho para agradar cada tipo de jogador. E finalmente a gente chega na 6ª aventura, né, a missão de Amon Gurutos, que é o final da nossa campanha aqui, que vai finalmente levar, em tese, né, os jogadores a tal da Colina do Medo. E aqui é uma aventura que ela se passa bem no norte mesmo das Terras Ermas. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui quase não tem no mapa, ela começa aqui bem na pontinha mesmo, então são terras geladas e tal. E aqui a gente vai ter referências a aventuras anteriores, então algumas coisas que vocês fizeram lá nas primeiras aventuras podem ter alguma repercussão aqui, dependendo do que vocês fizeram, né? E aqui as pontas vão se unir. Aquela questão da jornada heróica, né? Da linhagem heróica, se algum personagem tem, aqui isso vai aflorar completamente, mas não é algo extremamente necessário para você finalizar a aventura. De fato, se você quiser tirar, pode tirar sem problemas, mas eu acho que dá um gostinho a mais, né? Aqui, só para detalhar algumas coisas, você vai ter também eventos, olha, específicos de jornada aqui nas regiões frias, né? E também já incorporando alguns elementos da história, dependendo do que aconteceu, né, em aventuras anteriores. Então, assim, eu achei que é um final bem legal, bem interessante. Tem até, quem é mais conhecedor da cronologia, né, do Tolkien, né, do universo do Tolkien do que eu, pode até encontrar mais coisas, mas assim, tem alguma relação, tem algumas ligações tênues ali, tem algumas citações, inspirações com coisas, né, dos livros, dos filmes e tal. Tipo assim, você percebe que você está inserido nesse cenário, nesse universo.
Claro que os eventos principais ainda estão longe de acontecer, mas tem alguma coisa de alguns lugares, algumas coisas assim, que são citadas que dá esse gostinho ali de você ter essa referência, né, ou como chamam hoje, né, o easter egg e tal. Tem algumas coisinhas ali para os fãs pelo meio. Então assim, no geral, eu achei uma campanha bem interessante, bem bacana, deu vontade de fato de jogar, porque as aventuras, é isso, elas vão se tornando cada vez mais desafiadoras, cada vez mais interessantes. Nessa final aqui, realmente tem algumas coisas que se o pessoal bobear, vai levar o farelo, né? Tá aqui, olha, o mapa do local final, né? Enfim, tem alguns inimigos também bem diferenciados. Tem um bem interessante aqui, tem a aparição verme, né, que é o nome dele, que está aqui, é tipo um dragão, né, uma espécie de dragão. Ele tem todo um background aqui, também tem umas coisas bem interessantes, e é um inimigo diferenciado, né, então nem só de Smaug e dos outros dragões assim mais antigos vive Senhor dos Anéis, né, tem esse aqui pra galera brincar, e o bicho é brabo, viu, o bichinho é brabo. Mas assim, bem interessante, bem bacana. Eu acho que ela dá um fecho para a campanha, mas ela ainda deixa pontos para você continuar jogando, usando, né, algumas informações aqui, caso você queira. Então ela pode, apesar de ser uma campanha já, ela pode ser o início de uma mega campanha ou de algo que vai se desdobrar durante muitas aventuras para o seu grupo, caso vocês decidam, né, continuar explorando a Colina do Medo ou os desdobramentos, né, dessa exploração. Agora sim, para a gente fechar a nossa análise completa aqui do livro, quem acompanhou, né, a série sobre o Senhor dos Anéis, viu que o livro básico, na minha opinião e na opinião de várias outras pessoas, tem muitos problemas de tradução, problemas de diagramação, né, algumas besteiras que não deveriam acontecer. Como é que está aqui o Conto das Terras Ermas? Então, sendo muito sincero com vocês, eu acho que ele está melhor, né, nesse sentido do que o livro básico, mas, na minha opinião, a gente ainda tem sim alguns problemas de tradução ou de revisão, algumas palavras específicas, parece que, sei lá, jogou no tradutor do Google, alguma coisa assim, não adaptou, não concatenou aquilo direito com o texto. Não vou conseguir entender? Não, dá para entender, mas fica esquisito quando você está lendo. Toda página tem tá um negócio absurdo? Na minha opinião, não. Mas é o tipo do erro que eu acho que é evitável, tá? Então tem algumas coisas aqui e ali, tem algumas falhazinhas de diagramação também, mas coisa pouca, não vai tirar a diversão de ler o livro, pelo menos não para mim, não vai tirar a sua vontade de jogar. Pelo contrário, eu gostei muito das histórias, me deu vontade realmente de jogar, mas tem esses probleminhas aí que, na minha opinião, seriam evitáveis. Uma outra coisa que eu de fato não entendi o porquê, ou se é que existe uma razão específica para isso, mas é o seguinte: em algumas passagens do livro, ele cita, olha, esse local aqui é descrito com mais detalhes no suplemento chamado Ruínas do Reino Perdido, que não foi publicado ainda no Brasil. Eu fui olhar, e pelo que eu vi lá na ordem dos lançamentos, né, dos suplementos do Anel, esse livro veio primeiro, então obviamente é por isso que o Conto das Terras Ermas está fazendo referência a ele. Mas esse livro foi pulado aqui, né? Eles lançaram aqui no Brasil o livro básico, o Escudo do Narrador com o Rivendell, né, que a gente já mostrou aqui no canal também, e agora o Conto das Terras Ermas. Então eles pularam esse Ruínas do Reino Perdido, aqui em tradução livre, né, para esse. Eu não sei se teve algum motivo específico, eu não sei se o Ruínas do Reino Perdido vai ser publicado depois, não encontrei nenhuma informação a respeito disso. Mas assim, de novo, não é nada que vai te impedir de entender ou de jogar, mas assim, fez referência a um material anterior, em tese, né, pela lógica, ele deveria ter sido lançado antes. Mas é isso, eu só fiquei sem entender o porquê a editora pulou esse livro para já vir direto para o Conto das Terras Ermas. Mas, de novo, reforçando, isso não desmerece a qualidade deste livro específico e nem impede você de conseguir jogar, de conseguir conduzir a aventura sem nenhum problema. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido conhecer um pouquinho mais sobre o Um Anel RPG Contos das Terras Ermas. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário. Se você curtiu a maneira como a gente apresenta aqui o material, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e a gente vai se encontrando nas próximas resenhas.